Amém, glória a Deus. Graça e paz, amém? Isso é muito importante, né? Porque cada um de nós, no fundo do nosso coração, não precisa nem ir tão fundo. A gente sabe para que a gente foi chamado. Às vezes Deus dá um dom para a gente, mas a gente é cabeça dura, quer fazer outra coisa. Porque aquilo lá é mais gostoso para mim, aquilo lá é a minha cara. Né? Mas não é isso que Deus quer. A gente tem que estar com os ouvidos bem atentos, para não chegar no dia e passar vergonha, né? Chegar diante de Deus e passar vergonha e falar assim, eu fiz isso, pode estar assim, mas se não foi aquilo que Deus chamou, a gente errou o alvo, né? Errou o propósito. Mas que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no meu coração e no seu também, e revelar qual foi o seu chamado, e você poder fazer com todo o coração, amém? Recebi um convite, eu tenho certeza, não sei, mas que eu não nasci para ser pregadora. Eu gosto muito de falar, eu sou faladeira. Falo até para os cotovelos. Eu penso assim comigo, eu acho que eu sou um evangelista. Porque se eu ver alguém passando, falo, oi, tudo bem? Né? Se alguém as pessoas costumam reclamar muito do tempo, né? A primeira coisa que o ser humano chega perto da gente fala, está chovendo demais, né? Está frio. Mas graças a Deus, né? Faz parte da nossa vida. Porque Deus é bom e ali a gente começa. Né? E Jesus morreu por você. Então, eu acho, posso estar errada? Posso, mas eu acho que eu sou um evangelista. Mas isso não quer dizer também, porque eu acho que eu sou um evangelista, que eu não posso quebrar o galho de vez em quando, dar uma palavra, fazer alguma coisa que a gente é convocado, amém? Então, que o Senhor possa ministrar no seu coração, que não venha depender de mim, somente do Senhor. Abra sua Bíblia, em 2 Reis 20, um texto bastante conhecido. Segunda Reis 20. A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu processor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Amém? Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graça, te louvamos, ó Deus, por mais este dia, pelo Senhor fazer presente em nossos corações e nas nossas vidas. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que nós não somos nada sem a Tua presença. Por isso, ó Deus, que nesta hora o Senhor possa fazer, ó Deus, tomar assento principal em nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, possa cair em terra fértil. Usa a minha vida, Senhor, conforme o Senhor querer. E tudo aquilo que não for do Senhor, tira de mim, em nome de Jesus. E através da minha vida, o Senhor possa, Deus, estar falando ao coração de cada um neste lugar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já foi convidado, mas eu quero nesta hora te convidar mais uma vez. Tu és bem-vindo neste lugar. Toma assento principal no meu coração, no coração de cada irmão que está aqui esta noite. Cerca este lugar, ó Deus, com um muro de fogo, porque, ó Deus, para que esta palavra venha frutificar em nossos corações e tudo aquilo que não é do Senhor possa cair por terra em nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito de falar dos reis, sabe assim? Eu gosto muito das histórias, né? Então, por isso, eu sempre falo assim alguma coisa desse tipo assim, dos reis. É um amor que eu tenho. E essa palavra aqui, se você quiser dar um título por essa palavra, você pode colocar aí legado ou herança.
O rei Ezequias foi um grande rei. A palavra do Senhor diz assim, que não teve rei como ele. Por quê? Porque quando ele tomou o seu trono, estava tudo muito bagunçado, né? Não existia mais culto ao Senhor, as pessoas estavam longe da presença de Deus, totalmente fora do caminho do Senhor. E ele chegou, digamos assim, ele colocou ordem na casa, né? Ele estabeleceu o culto ao Senhor, ele derrubou os altares dos idólatras, né? Lá em 2 Reis 20, do 1 a 11, vai falar as grandes coisas que ele fez. 2 Reis 18. Uma das coisas aqui, tem várias coisas, mas eu marquei um pouco de coisa para falar. Lá em 2 Reis 18 fala assim: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas ainda queimavam incenso e era chamada de Nezutã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter a ele. Então, ele fez umas coisas assim extraordinárias. Digamos assim que ele foi o rei do avivamento, né? Ele foi um rei que estabeleceu de novo, o povo estava distante do Senhor, né, bem longe da presença do Senhor, e ele punhou aquilo de novo, né? Tudo que havia deixado de fazer, ele colocou, ele estabeleceu de novo. Então, a gente pode se dizer que ele foi um grande rei que avivou o povo de novo a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 30, dos 6 às 11, fala assim que ele escreveu cartas, né, e decretou cartas assinadas, convocando o povo a voltar ao Senhor. Ele convocou o povo, né, diz que eles saíam falando: voltem a Deus, não sejam igual aos seus antepassados, que se desviou do Senhor. Muitos até zombavam dele, mas muitos também acreditavam e se humilhavam e se arrependiam e voltavam a Deus. Ele também, lá em 2 Crônicas 30, 20, fala que ele celebrou a Páscoa, porque já não era mais celebrada a Páscoa. E ele estabeleceu de novo, celebrou a Páscoa que há muito tempo, eu estava lendo um versículo aqui, diz que os sacerdotes ficou até com vergonha, porque era uma obrigação deles fazer essa parte, e eles tinham abandonado, eles, né, caiu lá no mar do esquecimento. E ele estabeleceu de novo. E aqui fala assim, né, que ele também, quando o povo foi celebrar a Páscoa, o povo, muitos que estavam lá para celebrar, nem estavam preparados segundo a lei de Moisés. Mas ele intercedeu pelo povo, ele orou por aquele povo, para que Deus não ficasse irado com aquele povo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. E outra coisa também, aqui no finalzinho que eu li aqui, né? O rei da Síria, ele havia conquistado várias regiões. Ele vinha devastando tudo, né? Ele vinha ganhando as guerras dele ali. E o rei Ezequias resolveu enfrentar ele. Resolveu parar de pagar o tributo que ele pagava e foi enfrentar esse rei. E ele o povo, e o rei da Síria falava assim para ele, né? Quem que ele pensa que ele é? Porque eu derrotei fulano, cicrano, beltrano, ele só vai ser mais um. E esse Deus dele, para mim, também é mais um dos outros que eu derrotei. Só que a Bíblia também fala que Ezequias, mais uma vez, foi lá, intercedeu pelo povo, clamou ao Senhor e falou: ó Deus, o Senhor que criou o céu e a terra, criaste todas as coisas. O Senhor sabe que esse rei vem vencendo, mas porque ele não lutou com o Senhor ainda. E eu sei que com o Senhor nunca nós perdemos a batalha. Então ele intercedeu e mais uma vez, né, punhou a presença do povo no altar. Ele intercedeu quando orou pela Páscoa, né, que o povo não estava preparado corretamente, segundo as leis, para celebrar a Páscoa. E Deus ouviu a oração dele, né, e perdoou o povo. Ele intercedeu quando o rei da Síria, né, insultou eles, e ele foi lá e levou diante de Deus. Então, a gente vê assim que ele era um homem
de avivamento, ele era um homem de intercessão, ele era um homem pronto para a guerra, né? E que confiava no Senhor de todo o seu coração. A gente vê, a Bíblia, igual eu li aqui, fala, nenhum rei foi como ele, né? E tudo que ele fazia era abençoado, era próspero. E aqui fala assim, quando ele ora, né, lá no 2 Reis 19, 27, quando ele ora falando do que o rei tinha insultado ele, e o Senhor responde a oração dele. E o Senhor fala assim para ele, olha, né, Deus, ele fala que o rei Senaqueribe estava insultando, e não insultou ele, mas o Deus vivo, né? Ainda ele falou assim, o rei da Síria falou assim para o povo, não confia nele, vocês vão se dar mal. Ele estava certo que a vitória ia ser dele. Não confia nele. Mas o Senhor, né, na grandeza dele, responde para ele, fala assim, vou ler só esse pedacinho que o Senhor manda dizer. Deus fala para o rei da Síria, né? Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando você retorna. E como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim, você se enfureceu. E o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca e farei voltar pelo caminho por onde veio. Essa é a resposta que Deus dá para esse rei abusado, o rei da Síria. E a gente também pode punhar isso no nosso coração. Quando a gente é afrontado, quando a gente é desafiado, quando as pessoas zombam do nosso Deus, nunca se esqueça que Deus é que vai guerrear as nossas guerras. É Deus quem guerreia a minha guerra e a sua guerra. E é isso que o Senhor faz, né? Aqui Deus foi bem claro com esse rei. Ele falou, olha, eu vou puxar você pelo seu nariz, pela sua arrogância, vou colocar um freio na sua boca, porque ele era bocudo, né? Ele falava demais, o rei ele insultava o rei Ezequias, e vou fazer você voltar pelo mesmo caminho. E a gente sabe muito bem, né, que naquela noite, a palavra do Senhor diz, lá em 2 Reis 19, 35 e 36, Deus enviou um anjo naquele acampamento dos assírios, né? E matou mais de 185 mil soldados. Diz que no outro dia a Bíblia fala que só tinha cadáveres, né? Então o Senhor foi lá e acabou com ele. Ele apenas sitiou a cidade de Jerusalém um dia. Ele teve o prazer de pôr lá, de colocar os pés lá. E Deus fez o que prometeu para Ezequias. Então Deus honrou Ezequias, derrotando esse rei arrogante, né? Usando apenas o poder dele, né? Os anjos do Senhor foi lá e derrotou. E quantas coisas Deus não faz desse jeito na nossa vida? Você fala assim, eu não sei o que aconteceu, não sei, nem sei te explicar, mas Deus fez. A gente sabe, na verdade, a gente sabe que os anjos do Senhor foi lá e aquilo que precisava ser mudado, Deus muda decreto, não tem aquilo que Deus não muda. Então, só para a gente poder entender um pouco, o que Deus fez na vida de Ezequias, né? Tudo que Ezequias falava, né? Deus ia lá, respondia, Deus lá dava vitória para ele, matava os inimigos dele, e de repente esse rei tão assim, né? Abençoado, tão assim, fica doente. Ele fica doente, né? A Bíblia fala que ele tinha uma úlcera, né? Pode-se dizer que era um câncer, né? Porque era incurável. Ele tinha uma úlcera e ele manda o profeta, nesse texto que nós acabamos de ler, avisar ele. Olha, avisa ele, põe a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Já pensou? O rei Ezequias, fazendo uma continha aqui, só para saber, ele começou a reinar com 25 anos. Ele começou a reinar. A Bíblia diz que ele reinou 29 anos. Então, quando ele ficou doente, se o filho dele começou a reinar depois dele com 12, e Deus acrescentou, a gente sabe aqui que Deus não permitiu que ele morreu, que ele foi curado, né? Mais uma vez, o rei Ezequias orou e falou, Senhor, lembra que eu tenho feito tudo certinho, eu tenho feito isso, aquilo, eu tenho, né, confiado no Senhor, e com fidelidade e devoção, e tenho feito que tu provas, né? E Ezequias chorou amargamente, virou para a parede e chorou, né?
E Deus fala assim, a palavra do Senhor diz que antes de Isaías sair do pátio, do palácio, ele fala, volta lá e fala que o meu filho vai ser curado e eu vou acrescentar mais 15 anos. Então, quando o filho dele começou a reinar, ele morreu, ele tinha 25 quando ele começou, reinou 29. Então, ele tinha 54 anos quando ele morreu, se você for ver. Menos os 15 que Deus acrescentou. Então, quando ele ficou doente, ele tinha 39 anos. Imagina, um rapaz de 39 anos, na flor da idade, recebeu uma notícia que vai morrer. Não é fácil. Mas ele, com a bravura dele, com a fé que ele tinha no Senhor, ele simplesmente virou para a parede e orou ao Senhor. Só que eu quero chamar a atenção só por um versículo aqui. Por que será, então, que Deus falou para ele, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer? É interessante, sendo que ele era um rei tão abençoado, tão, aqui, falando assim, tudo que ele fazia, ele era próspero, ele era abençoado. E por que Deus, do nada, chega nele e fala assim, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer? Aí a gente pode pensar, será que é a casa espiritual? Eu creio que não. Por quê? Porque ele estava avivado ali, ele estava no fogo da sua fé, derrubando os altares. Ele já chegou, igual assim diz a palavra, picando o pé nas duas paredes, punhando ordem na casa, estabelecendo culto ao Senhor, punhando o povo a se arrepender, quebrando os altares, inclusive a serpente que estava até hoje lá, o povo estava lá adorando a serpente ainda, E ele tirou tudo isso. Então, a gente vê que ele estava muito bem em Deus. Então, a casa espiritual dele estava bem. A casa física, eu acho também que não. Porque ele era rei. Imagina quantos funcionários esse homem não tinha. Quantos servos na época, Digamos assim. Limpar a casa, limpar palácio, ele tinha gente de sobra. Então, no meu entender, eu creio que ele estava falando da casa, a família dele. Da família dele. Por que eu falo isso? Porque logo em seguida, depois dos 15 anos, que Deus acrescenta 15 anos para ele, nasce Efraim. Efraim começa a governar, quando ele morre aqui na história dele, Efraim começa a governar com 12 anos. Então, se ele tinha 12 anos, ele nasceu nesses 15 anos que deu para ele de acréscimo. E Deus já tinha falado, antes de Manassés nascer, ele já fala, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Então, algo lá na casa dele já não estava bem. A gente aqui não vê falar da mulher desse homem de jeito nenhum. Só vê falar que quando Efraim era filho de só isso, mais nada. Então, gente, Manassés, quando ele começou a reinar, como a gente viu aqui, lá em 2 Reis 21, do 1 ao 6, fala, 2 Reis 21, do 1 ao 6. Esse menino era tão terrível, tão terrível. A Bíblia fala assim que, assim como o pai dele era excelente lá nos feitos que ele foi comparado a um dos piores. Era um verdadeiro demônio o homem. Por quê? Porque tudo que o pai dele tinha derrubado, ele foi lá e levantou. Tudo que o pai dele tinha tirado do povo, que não era de Deus, ele colocou e ainda acrescentou umas coisas a mais. Então, eu vou ler um pedacinho aqui dele, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Esse era o filho dele. Reinou 55 anos. Imagina, 55 anos de um reinado de um capeta. Em Jerusalém. É triste, eu fiquei pensando, falei, que dor. E o nome da sua mãe era Esiflibá. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações, que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras, que o seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez poste sagrado para Azera, como fizera Acabe, o rei de Israel. E inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito, em Jerusalém porei o meu nome, nos dois pátios do templo do Senhor. Ele reconstruiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho,
em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos, e fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Aqui, se você continuar, vai falando as coisas tenebrosas que ele fez. Então, ele foi tão terrível, tudo que o pai dele tinha desfeito, ele punhou de volta. E pior, porque ele queimou os próprios filhos em sacrifício aos deuses na época. E segundo os historiadores, segundo os estudiosos, esse rei foi o que mandou serrar Isaías ao meio, o profeta que estava com o pai dele a vida inteira, né? Que fala que foi Manassés que mandou matar Isaías. Gente, então você olha para esse menino, com 12 anos, começou a reinar, que nem o capiroto, reinando lá. E eu fico pensando, aqui que eu quero chegar. Aonde estava Ezequias no meio de tudo isso? Era filho desse grande homem de Deus. Por isso que o tema da palavra, legado ou herança? Porque herança é bens materiais. Você deixa um carro para o seu filho, você deixa uma casa, o que você deixa herança. E legado é aquilo que você vai deixar dentro dele. Esse menino não tinha legado nenhum do pai dele. Nenhum. Era nítido. Né? E eu estava estudando aqui essas passagens, fala assim, que ele tinha consciência, Manassés, ele tinha consciência quem era Deus. Ele sabia que existia um Deus lá, mas ele não estava nem aí. Aí eu fico pensando assim, aonde estava Ezequias até 12 anos que ele andou com esse menino, que ele não percebeu que esse menino era revoltado da vida. Era um menino perturbado. Muitas das vezes na nossa vida acontece isso. A gente corre atrás de tantas coisas, a gente corre atrás de ministério, a gente corre atrás do, digamos, o chamado, né, que a gente acha que é chamado, e corre atrás, e faz, e acontece, e esquece da própria casa. Isso é muito sério. Porque se a gente quer ganhar almas, quer ganhar o mundo para Deus, igual a gente vê aqui que Ezequias queria consertar o mundo aqui. Comece primeiro dentro da nossa casa. A gente não é perfeito. Eu vejo assim, hoje eu olho para mim, vejo quantas falhas que eu tive como mãe, né? Mas eu tentei fazer o meu melhor. Ainda tento, porque eu vou deixar de ser mãe só o dia que eu morrer, né, Diego? Né? Porque a gente vai ser mãe pro resto da vida. E eu fico pensando, será que quando Manassés falava assim, papai, você me leva no futebol? Menino, não tem tempo. Você sabe que eu sou rei, eu tenho que fazer um monte de coisa. Ô, papai, será que hoje você não podia ficar um pouquinho comigo até mais tarde, antes de eu dormir? Menino, eu tenho que acordar cedo amanhã. Eu fico imaginando que esse pai, ele era muito ausente. E essa mãe, que nem é citada, então, era outra igualzinho o pai. Porque se ela tivesse feito algum feito que valesse a pena ser escrita, ela estava aqui, junto com Ezequias. Então, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um rei, ele fez N coisas, mas ele falhou em deixar o legado dele dentro do coração daquele filho. A Bíblia fala lá, quer ver? Em Jeremias 15, se você puder pôr aí para mim, por favor. Jeremias 15, do 3 ao 4. Amém? Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer estas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves comerão e os animais selvagens devorarão a sobra. 4. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Isso já tinha passado um tempão. E a ira de Deus ainda estava pelas coisas que ele havia feito. Então, a gente tem que marcar a geração. A gente tem que deixar o nosso legado na geração. E a nossa geração vai começar dentro da nossa casa. A nossa geração, os nossos filhos, as nossas famílias, é a primeira geração.
Porque o que adiantou esse homem for grande assim? Né? Ele fez o que fez, aconteceu, e falhar na missão de pai. Ele falhou, essa mãe também. Essa mãe não está aqui, igual eu falei, ela falhou. E o interessante, né? Deus fica horrorizado, né, com as atitudes de Manassés e o povo paga. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Como governante não teme ao Senhor, o povo geme e sofre. E por que será? Eu creio assim, a Bíblia fala assim que quando Deus curou Ezequias, né, ele ficou muito famoso, né? A fama dele percorreu, porque além dele ter sido um rei grandemente abençoado, né, que tinha vencido o rei da Síria, né, e ele recebeu essa cura milagrosa, né? E foi bem bonita, a cura dele foi bonita, porque Deus, além de ter curado ele, ela falou assim, você vai viver mais 15 anos, e ainda ele faz uma prova lá do sol, ainda faz, né? A prova que vai ser curado, o sol na escada dos graus, lá ele fez uma prova e aconteceu tudo do jeito que ele queria, aconteceu. E ele fez essas coisas, só que a Bíblia diz também, que daí ele começou a receber visitas, né? Grandes presentes, muita gente levou presente para ele lá, e veio um povo visitar o reinado dele. Deus não gostou da atitude de Ezequias. Quando esse povo foi lá visitar ele, aí o profeta chega e fala assim, deixa eu só achar aqui que eu vou ler para vocês onde que está, é pertinho aqui que o povo foi lá visitar ele. Segunda Crônicas 32. Segunda Crônicas 33. Não. O povo foi visitar ele. Foi visitar ele, e daí ele, orgulhoso, alegre lá, porque ele disse que mostrou tudo que tinha dentro do palácio. Daí o profeta Isaías chega nele e fala assim, o que você mostrou para ele? Eu mostrei tudo. E a gente tem um costume besta de fazer isso também, quando os outros vão na casa da gente, né? A gente tem que tomar certo cuidado. Porque era o povo de olho lá nas coisas, era o povo da Babilônia, gente. E ele carregando o povo para dentro da casa dele e contando vantagem ainda, né? Olha o que eu tenho, olha o que eu fiz. A gente tem que tomar muito cuidado. Quem a gente coloca dentro da casa da gente e vai mostrando, né? E ele fez isso. E a palavra de Deus diz que Deus não gostou. Porque Deus sentiu assim um certo orgulho no coração dele, né? Sentiu um certo orgulho. Em 2 Crônicas 32... Mas Ezequias, 2 Crônicas 32, 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, e sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias mais humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias. Então Deus não gostou dessa atitude dele, né? Se mostrando lá, né? Mostrando o reino dele, se engrandecendo. E Deus não gostou dessa atitude. Mas olha o que o Senhor fala para ele aqui. Quando o profeta vai lá perguntar, né? O que você fez? Eu mostrei, Ele responde aqui no 33. O profeta pergunta para ele. Segunda Reis, gente, não é crônica, não. Então, aqui ele fala assim, né, quando o povo foi lá visitar ele. E o profeta pergunta, no 20, 2 Reis 20, do 14 em diante. 2 Reis 20, 14 em diante. Então o profeta Isaías foi a Ezequiel e lhe perguntou, o que estes homens disseram? De onde vieram? Ezequiel respondeu, de uma terra distante vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram do seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, e não há nada em meu tesouro que eles não lhe tenham mostrado. Então Isaías lhe disse, Ezequias,
ouça a palavra do Senhor. Deus não aprovou, e olha o que o Senhor manda dizer para ele. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunuco no palácio do rei da Babilônia. Olha o decreto que Deus deu para ele por causa disso. Falou assim, olha, tudo que você construiu até aqui vai ser levado para esse povo que você mostrou, a sua casa aí. E falou essas tragédias, falou, seus descendentes vai ser eunuco, né? Vai ser levado do cativeiro e vai ser eunuco. Olha a resposta que ele dá quando o profeta fala isso para ele. Por isso que eu falo que ele foi negligente como pai. Respondeu Ezequiel ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Quer dizer, que legal, tudo bem. Não tem importância que meus filhos vão virar eunuco, vai ser escravizado, pelo menos no meu reinado eu vou ter paz. Olha, gente, que egoísmo. Cadê o amor desse homem para esses filhos que ele tinha? Esse filho Manassés? Qual decreto se alguém chegar e falar para a gente assim, né? A gente que está ali com os filhos da gente, falar assim, ó, você fez uma coisa errada, Sirlei, mas tudo bem, não vou te fazer nada, mas no futuro os seus filhos vão pagar um preço bem alto. Gente, tudo que aconteceu na vida dele aqui para trás, ele não aceitava. O povo podia morrer queimado porque participou da Páscoa indevida. Ele ia lá e orava, pedia a Deus pelo povo. O rei Sinaqueribe está zombando de nós e quer nos destruir. Ele ia lá, intercedia, pedia a Deus e Deus dava vitória. Quando ele recebeu a carta, ele disse que rasgou as suas vestes, caiu de joelho e orou ao Senhor. Ele recebe uma notícia que vai morrer, o que ele faz? Ele, não, Deus, olha, eu tenho sido isso. Ele não aceita. E quando fala um decreto dele, ele fala, boa é a palavra. É assustador. Então, ele foi negligente. Ele não pensou no futuro da geração dele. Ele não pensou no legado que ele ia deixar para Manassés. Né? Porque ele poderia ter feito a mesma coisa. Talvez Deus não ouvisse ele, mas pelo menos ele teria tentado. Né, intercedido para a sua família. Senhor, olha, se até aqui eu não fui um bom pai, se até aqui o meu filho, eu tenho passado mão na cabeça dele, deixa ele fazer o que ele quiser, porque falta de disciplina a gente sabe que dá nisso. Né? Filho que não é disciplinado, filho que não é corrigido, ele vai crescer achando que ele é dono do mundo. Né? E ele não se importou. Ele falou, essa palavra é boa. Muito triste. Daí a Bíblia conta assim que Manassés realmente aconteceu. Ele morreu, Manassés começou a reinar e ele fez as desordens, tudo que ele fez. E realmente Manassés foi levado ao cativeiro. Em 2 Crônicas 33, fala que ele foi levado ao cativeiro. Eu vejo assim, né, como Deus é misericordioso e é bondoso. Né? Manassés ele foi levado ao cativeiro, preso pelo nariz, que vê que foi bem triste a prisão dele. 33, do 11 ao 13. 2 Crônicas. O Senhor falou, eu vou ler o 10. O Senhor falou a Manassés e seu povo, mas não lhe deram atenção. Deus avisava. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Colocaram-lhe um gancho no nariz e algemaram e algemas de bronze, e levaram para a Babilônia. A sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, do seu Deus, dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e trouxe de volta a Jerusalém o seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Eu vejo assim a misericórdia de Deus na vida desse filho, né? E a gente vê isso, né? Hoje em dia a gente vê muito isso. Filhos que foram abandonados, filhos que foram rejeitados, filhos que os pais não tiveram nenhuma obrigação com eles, nem era rei, né? Para dar desculpa que não tinha tempo. Mas pela misericórdia de Deus, quando a gente se humilha, né? Não importa aquilo que nós fizemos lá no passado, Deus está sempre pronto
a nos perdoar. Porque Deus perdoa esse Manassés que foi tão terrível. E a Bíblia fala assim que ele volta e ele tenta consertar. Ele derruba as coisas. Ele não faz igual o pai dele, do profundo, mas ele tira os altares, né? E o povo só continua adorando a Deus nos lugares errados, porque tinha o templo lá, né? Onde eles adoravam os deuses, eles continuam adorando, mas a Deus dessa vez. Manassés se arrepende e volta, mas foi pela misericórdia de Deus, né? Não foi nada a ver com a família dele, não foi o pai, né? Porque aqui a gente pensa assim, esse menino com 12 anos de idade não era para estar com esse ódio, com essa raiva, com essa revolta no coração. Então, a gente tem que pensar, o que é mais importante? A gente deixar herança? Porque muitos pais pensam que tem que dar herança para os filhos, né? Não, eu tenho que estudar meu filho, eu tenho que fazer isso, e ele esquece do primordial, que era o amor, que é a atenção, de brincar um pouquinho com ele, né? De brincar, de perder um tempinho ali na hora de deitar, dormir, né? E pensa nas coisas só, na herança, né? Sendo que o legado é muito mais importante do que a herança. Então, que nós venhamos refletir, né? Hoje nós, talvez, igual no meu caso, meus filhos tão grandes, mas a gente tem que olhar com o mesmo carinho para os filhos espirituais que Deus nos dá. A gente tem que se desdobrar, dar atenção, né? E não tem coisa mais valiosa nessa vida do que a gente deixar um legado que muda a história, um legado que marca a geração. Porque se a gente for ver, Davi, ele foi um grande rei, né, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas se você olhar para os filhos dele também, ficou a desejar. Porque um foi lá, estrupou a irmã. O outro, revoltado porque estrupou a irmã, foi lá e matou o irmão. Aí o filho ficava perseguindo o pai, querendo. Então tinha algo errado nos filhos de Davi. E olha que Davi era um homem, igual Ezequias aqui, ó, né, que buscava o Senhor, mas também deixou a sua família a ver navio. Né? Samuel, se você for ver o legado dos filhos de Samuel, não é bom. Samuel foi um grande homem de Deus, mas os filhos dele não seguiu. Eu não sei se faltou surra nesses filhos, eu não sei o que faltou, mas faltou alguma coisa. Né? Faltou alguma coisa. E a gente também, eu vejo assim, né? Quando eu me converti assim, eu queria levar tudo a ferro e fogo. Né? Eu era ferro e fogo. Então, nesse ferro e fogo, eu também errei muitas vezes. Porque nem sempre é surra. Né? Nem sempre é vara. Às vezes é mais amor do que vara. Né? Então, a gente tem que muito pedir ao Senhor que não venha acontecer na nossa vida o que aconteceu na vida desses grandes homens de Deus. Porque a gente tem que deixar o nosso legado dentro do coração dos nossos filhos. E a gente tem que deixar uma geração marcada. Né? Não com herança. Claro que se a gente puder abençoar nossos filhos, a gente fica muito feliz. Mas o principal é aquilo que você vai deixar dentro dele. Né? Que isso sim, ninguém toma dele, e isso vai passando de geração para os filhos dos filhos. Né? Porque a palavra do Senhor diz que Deus abençoa a primeira, a segunda, até a quarta geração. E mesmo assim são as maldições. Né? Por isso que o povo ficou colhendo aquilo que Manassés plantou ali muito tempo, né? E pela misericórdia de Deus ainda ele se arrependeu. Que nós venhamos essa noite assim pedir ao Senhor direção, né, para que a gente possa cuidar da nossa família como primordial, a missão maior, né, das nossas vidas, né, que a gente tem, em primeiro lugar, nossa missão maior é adorar o Senhor, ponto. Isso não tem discussão. Segundo, a nossa missão é a nossa família. Depois vem as pessoas que estão fora. Porque o que adianta a gente ganhar um monte de gente e perder os nossos? Né? E quando você ganha os seus, né, o seu legado vai passando de geração a geração. Porque aquilo que você ensinar para os seus filhos de amor, de temor a Deus, não sei, talvez ele até tentou ensinar, mas de uma maneira errada, porque não gravou nada, não punhou nada no coração dessa criança, né? Mas que Deus venha nos dar sabedoria, para que a gente possa deixar o nosso legado no coração dos nossos filhos de uma forma que nada venha tirar, nenhum poder, nenhuma riqueza, porque Deus deixou, Ezequias deixou tanta riqueza para esse menino, e ainda ele queria mais e mais e mais, eu não sei.
Então, se de verdade o coração dele tivesse marcado pelo poder de Deus, e hoje para nós é muito mais fácil, porque nós temos aqui o Espírito Santo de Deus, que nos dá a direção, que nos convence, né? Porque os nossos filhos precisam ter a experiência dele, porque filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho, né? Eles têm que ter a experiência deles com Deus. E isso cabe a gente ensinar com amor, com dedicação, e deixar o nosso legado marcado nas gerações, amém?